Estamos de volta no Café com Notícia dessa quarta-feira. Vamos direto ao nosso quadro Nós Somos o Trânsito. Hoje a Andresa Andrade vai conversar com a Isis Souza, que foi vítima de alguns acidentes. Vai trazer essa experiência dela, de como passou pelos traumas psíquicos e físicos também do acidente dentro dessa campanha da Semana Nacional de Trânsito, dessa conscientização que a gente também está em campanha de fazer. Bom dia, Andresa. Seja bem-vinda ao Café com Notícia, mais uma vez, com o quadro Nós Somos o Trânsito. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre o trânsito, hoje eu recebo Isis Souza, que já está comigo aqui nos estúdios, para falar um pouco da experiência dela como motoqueira, já que nós vimos ontem, né, com os dados do SAMU e também com os dados da Secretaria de Saúde, que o acidente de moto é 80% das causas registradas com ocorrências em trânsito. Eu vou falar um pouco dos dados aqui, mas antes eu vou dar bom dia a Isis. Bom dia, Isis. Obrigada por estar aqui no Café com Notícia. Certo. De acordo com o SAMU, que ontem estava aqui, 21% dos atendimentos são relacionados a acidentes de trânsito. 80% desses acidentes de trânsito são de moto. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes com moto são responsáveis por um aumento de 115% no número de internações em hospitais públicos. E, por ano, essas internações custam quase 30 milhões de reais para o SUS. No Brasil, mais de 13 mil pessoas morrem anualmente vítimas de acidente de moto. Na Paraíba, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado, entre 2014 e 2016, foram registrados mais de 3 mil óbitos por acidentes de trânsito. Neste ano, só em 2017, mais de 4.600 motociclistas se acidentaram e quase 600 pedestres foram atropelados. Isis, você faz parte dessa estatística. Você estava me contando que não foi apenas um acidente, a gente vai falar referente a um. Mas, diariamente, você está passando aí por vários sustos. E a gente queria ouvir uma pessoa que é motociclista e enfrenta o trânsito diariamente para a gente entender por que a ocorrência é tão alta. Me fala um pouco, então, da tua experiência, Isis. Bom, o acidente, o que eu te falei, que foi aqui na Epitácio Pessoa. Foi na Epitácio, eu estava indo para uma reunião da empresa, eu era promotora de vendas da TIM, era fim de tarde. Aí, ali próximo ao QI, tinha, acho que era o pai de algum aluno, estava lá para pegar a criança. Ele não prestou atenção e atravessou na frente da moto. No que eu parei, o motociclista que vinha atrás, ele bateu em mim. Aí eu caí, na hora que eu caí, a sorte foi que o segurança da escola gritou para o rapaz do carro parar, porque como eu estava caída no chão, e eu caí praticamente debaixo do carro. E eu já estava numa situação meio confusa, assim, caída no chão. Quando eu olhei para o carro, assim, eu disse, meu Deus do céu, não. Aí o carro parou, aí o motociclista não parou, que bateu em mim, ele foi embora. Aí o pessoal da escola foi muito prestativo comigo, me colocaram dentro da escola. Eu não fiquei sem o movimento do pé, eu torci o tornozelo, fiquei sem andar. Me colocaram no colo e me levaram. Assim, por imprudência dos outros, poderia ter acontecido algo bem mais sério comigo, né? E teve outro, agora há pouco, esse ano já, que foi também imprudência da pessoa, do carro, que freou de uma vez. E, para não bater, eu freiei e caí também. Caiu, né, isso? E, mais uma vez, né? Trauma. Teve alguma sequela desses acidentes? Sim, meu joelho. Como eu lutava taekwondo, eu tive que parar por conta do acidente, porque eu não me sentia assim como antes. Eu não era mais a mesma pessoa. E por ser uma pessoa muito competitiva, eu gostava muito de competir, eu não tinha mais condições, eu não consigo esforçar muito meu joelho. Mas eu estou trabalhando, já como eu estudo já na área da educação física, estou trabalhando para poder estabelecer e poder voltar a praticar o que eu gosto, né? Faz quanto tempo que você é motoqueira? Eu ando de moto desde os 14 anos. Hoje eu tenho 26, faz 12 anos. E aí, durante essa experiência toda, o que é que você tem a alegar a favor do motociclista? Porque, geralmente, as pessoas
Dizem que o fala motociclista é muito. muito imprudente, passa todo buraco e acontece vários acidentes por causa disso. Assim, na verdade, a gente entra em todo buraquinho mesmo, mas eu acho que, assim, acho que uma das piores coisas é os carros, ônibus, sempre os transportes maiores não respeitar os motociclistas, que a gente já viu também que ocorreu muitos acidentes, até com óbito de ônibus, com moto, e eles não respeitam, eles esculhambam, eu já fui esculhambada, normal, nem ligo mais, mas eu creio que a gente possa ser que uma parte também na questão de fazer aquele corredorzinho, mas eu acho que eles também deveriam respeitar. E a gente tem que andar sempre atenta, não só na gente, mas também nos outros, porque acho que a maioria dos acidentes, a culpa não é nem nossa, é das outras pessoas. Claro que somos seres humanos e também temos nossas falhas, né? Mas, a não ser isso, eu creio que também tem uma grande porcentagem da outra pessoa. Há uma imprudência também de parte dos próprios motociclistas, uma concorrência aí entre vocês? Eu acho que tem também. Agora mesmo, quando eu vinha na BR, era coisa de louco. Um querendo passar do outro, eu disse, nossa senhora, tudo moto e ficar... Tipo, eu vejo uma certa disputa na pista, na BR também, entre os próprios. Ok, Isis, assim, foi muito esclarecedor sua entrevista, muito obrigada pela participação. Infelizmente, a gente está televisão ao vivo e aí o debate extrapolou um pouco o tempo e a gente não pode prolongar a nossa conversa. A Ok. gente vai ter que já voltar com o Marcos Eric e Elton René, que está aqui para falar do Código do Consumidor. Você, nosso telespectador, fica aí ligado que amanhã tem mais entrevistas sobre o trânsito. Amanhã a gente vai estar com 4 representantes de trânsito, porque é o Clube dos Motociclistas, Clube dos Carros, Pedestres e Ciclistas. Então, amanhã a gente vai promover um debate aqui, cada um defendendo a sua bandeira aí em relação ao trânsito. Muito obrigada, até amanhã. Obrigado, Andresa, pela participação. Obrigado a Isa também pelo depoimento e o alerta aí aos motociclistas e aos motoristas também que consigam conviver em paz no trânsito. Já aqui ao meu lado, o vereador licenciado, secretário do PROCON, secretário de Defesa do Consumidor do município de João Pessoa, Elton René. A gente fala sobre os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Bom dia, Elton. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Participação no Café com Notícia. Bom dia, o trânsito hoje me ajudou. Fala aqui no microfone, senão verdade, nossos desculpa, telespectadores amigo. consumidores não lhe ouvem. Bom dia, Eric. Bom dia. Hoje o trânsito me ajudou, consegui chegar a tempo. Né? O pessoal falando sobre o trânsito aqui. Exato. E eu estava prestando atenção que uma das causas principais do nosso problema do trânsito também é a curiosidade, viu? Porque, Verdade. eita, bichinho curioso é o motorista paraibano, viu? Você chega ali na BR-230, na altura ali da UFPB, é uma coisa incrível. Você vê engarrafou. Engarrafou por quê? Quando você vai ver, porque o pessoal está olhando o trânsito do outro lado da pista. Então, assim, a gente deve se conscientizar sobre essa situação. Atrasa todo mundo, não é bom para ninguém. O PROCON de João Pessoa comemorou os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor na última semana. Foi bom. Qual a Foi muito bom. importância desses 27 anos do Código do Consumidor e dessa comemoração também? O Eric, olha só, o código ele foi um verdadeiro divisor de águas para a população. Hoje em dia, todo mundo fala sobre defesa do consumidor. Sempre se levanta alguém para dizer, eu vou defender o consumidor, vamos defender o consumidor. Vemos advogados se especializando nessa área. Vemos também muitos cursos na área de defesa do consumidor. Por quê? Porque é um direito mais próximo da população. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele nasceu exatamente para trazer esse divisor de águas. O que era a defesa do consumidor antes de 1990 e depois de 1990. Temos hoje direitos consagrados, né, nesse mecanismo de Código de Defesa do Consumidor, que hoje os consumidores conhecem muito bem. Mas, Quais são os direitos mais populares do CDC? olha, a gente tem do artigo 18, né, que a gente fala que é o prazo para fazer a reclamação, aliás, do artigo 18, que é o prazo, exatamente, para fazer a reclamação dos consumidores. Você está muito rápido, rapaz, a gente termina... Deixa eu pegar aqui, que eu não sei decorado. É o prazo da assistência, o prazo da reclamação da assistência. Quando você manda um produto para assistência, e a assistência ela tem um prazo de até 30 dias para tentar consertar o seu produto. Já está consagrado no artigo 18, ou seja, todo consumidor sabe, Já conhece esse já seu conhece, que o produto vai para a assistência, ele sabe que se não tiver no prazo dos 30 dias, o que é que vai acontecer? Você vai ganhar um novo produto ou o dinheiro de volta. Beleza. Aí temos também do artigo 26, a garantia legal, que é aquele negócio dos 90 dias. Todo produto do mercado de consumo ele tem uma garantia legal de 90 dias. É consagração no Código de Defesa do Consumidor. Tendo garantia contratual, o Eric, ou não,
90 dias é o prazo mínimo que a empresa tem que ter junto ao consumidor. A empresa ou a pessoa física, porque fornecedor também pode ser pessoa física. Então, a gente chama de garantia legal. 90 dias para bens duráveis. Aí temos também, do artigo 39, outro direito consagrado nas práticas abusivas, que é a venda casada. Todo mundo sabe identificar. Olha, isso é venda casada, não pode. Quer dizer, veio com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Outra que pouca gente conhece, mas também está consagrado no Código quando se procura esse direito nos PROCONs, que é a questão da cobrança de dívida. Ou seja, no artigo 42, o consumidor não pode ser exposto a ridículo nem na questão da cobrança de dívida. Aquela história de antigamente, do dono do fiteiro da venda dizer, ó Zé, vai pagar lá a sua conta, senão vou botar você numa lista negra aqui, não pode de forma alguma. A cobrança deve ser acompanhada de discrição, através de carta reclamatória ou de cobrança, mas nunca expor o consumidor ao ridículo, ou seja, consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor. E finalizando, temos o artigo 49, que fala sobre a desistência de compras. Quando você faz, por exemplo, pela internet, você pode simplesmente, desistir de qualquer compra que você faça, sem justificativa alguma. O produto pode estar em perfeitas condições ou não. Desistiu da compra, artigo 49, prazo de 7 dias. E, finalmente, a proteção contratual. Ou seja, o consumidor sabe, hoje em dia, que mesmo ele assinando um contrato, e esse contrato venha a ter um caráter leonino, ou seja, um caráter, digamos assim, muito a favor do fornecedor, o consumidor sabe que esse contrato pode ser quebrado pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, são mecanismos que nasceram com o Código de Defesa do Consumidor e hoje são a base dessa sustentação dos direitos dos consumidores já consagrados em todo o país. A relação das empresas com o Código de Defesa do Consumidor me parece que hoje já é bem harmoniosa, inclusive algumas empresas, algumas lojas até garantem direitos aos consumidores que não estão previstos no Código. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando o Código ele foi instituído no Brasil, aí lançaram uma máxima. Olha, nasceu o diploma que vai fechar as lojas, os empresários vão ter que fechar suas portas, porque nasceu o Código para fechar as portas dos empresários. E nada disso aconteceu. Pelo contrário, o serviço se qualificou no mercado, promoveu concorrência, e quando a gente fala de concorrência, a gente fala de concorrência saudável. As empresas, elas sempre utilizam hoje os direitos dos consumidores, não muito mais como uma obrigação, que é a obrigação, mas também como atrativos, como esse que você falou também. Elas criam mecanismos que dão possibilidades ao consumidor a ter, digamos assim, direitos dentro daquelas empresas. E isso é muito bom. Tem empresas que, de repente, ela abre, na política de troca da empresa, do seu estabelecimento, ela abre possibilidades para o consumidor de fazer a troca do produto dentro da loja, no prazo de 10 dias, no prazo de 15 dias. E isso é um avanço. E isso é baseado no Código de Defesa do Consumidor. Isso está na lei? Obriga a empresa a fazer isso? Não. Mas a empresa já sabe que um dos atrativos hoje ao seu consumidor não é só preço baixo, não. É também pós-venda. E pós-venda, ela nasceu praticamente com uma qualidade muito superior depois do advento do Código de Defesa do Consumidor. Então, a empresa que está tendo esse feeling no mercado, ela está se consolidando cada dia mais. E isso é muito bom quando a gente nota que em João Pessoa também não está sendo diferente. Para encerrar, o que veio primeiro não foi o ovo nem a galinha. Foi o CDC ou foi o PROCON? Muita gente não sabe quem veio primeiro, se foi o Código ou se foi o PROCON. Né? Quem é mais novo, né, de 1990 para cá, pensa que o Código chegou primeiro. Mas não, o PROCON nasceu primeiro. Então, o PROCON, para quem não sabe, os PROCONs em todo o Brasil, nós temos em torno de 900 PROCONs no Brasil, Eric, e os PROCONs eles nasceram exatamente dos movimentos de donas de casa, aquelas senhoras, as mulheres que sabem do orçamento doméstico, realmente, que trabalham e sabem como ninguém exercitar a administração do lar. Né? O marido não sabe, não. Né? A mulher, ela, com certeza, ela dá um banho nessa questão da administração. Então, nasceu com as mulheres, que nasceu um PROCON, sendo que os PROCONs naquela época não tinham a força que hoje tem, por conta do poder que o Código de Defesa do Consumidor hoje empresta aos PROCONs. Então, quem nasceu primeiro foram os PROCONs, mas a reinvenção dos PROCONs foi feita pelo Código de Defesa do Consumidor. Elton, obrigado mais uma vez pela sua participação, já esperamos você aqui na próxima quarta-feira. Simbora, estamos juntos. Não falta mais não, senão... Falta não, falta. Sua falta. Deixa comigo, se o trânsito ajudar... Obrigado, Elton. Olha só, a gente vai começar agora com o Rômulo Montenegro sobre a expofeira que acontece no centro de
Toda vez eu me esqueço o nome, de agropecuária, lá onde está acontecendo a feira. O Centro Henrique Vieira de Mello, que acontece desde o dia 17 até o próximo dia 24. Bom dia, Romulo, seja bem-vindo aqui ao Café com Notícias. Bom dia, Marcos. É uma satisfação estar aqui no seu programa pela primeira vez. Sim. Dessa feita para, mais uma vez, convidar a população pessoense, paraibana, para participar da Expofeira Paraíba Agronegócio. Isso. Essa feira foi retomada em 2015 e nós temos tido sucessos nesses anos de reintegração da feira no cenário nacional. A Paraíba tem um escola genético muito importante, com o gado Sinde, Guzerá, Igi, inclusive do nosso banco genético oficial da IMEPA. E esses animais e essa genética é espalhada pelo país todo. E a exposição é uma forma de reciprocidade, porque quando nós levamos nossos animais para outros estados, os outros estados precisam trazer também seu rebanho, porque o agronegócio hoje deixou de ser firmado e estabelecido apenas da porteira para dentro das fazendas. O agronegócio tem sido o segmento da economia, Marcos, que mais despontou, que mais se destacou científica e tecnologicamente. Se nós pegarmos os últimos dados, tanto do IBGE como dos órgãos de avaliação econômica e estatística, agora mesmo o jornal Valor Econômico divulgou uma pesquisa na semana passada, no dia 11, do desempenho dos estados no PIB. A Paraíba foi um dos estados que se destacaram em crescimento, mas o segmento da economia, considerando os três, agropecuária, comércio e indústria, a agropecuária cresceu substancialmente, um crescimento de 1,2%, enquanto o comércio cresceu 0,2% e a indústria cresceu 0,3%. Isso demonstra a pujança do agronegócio. Isso, e a capilaridade que ele tem também é muito grande, Marcos. Se você considerar que nós temos uma pecuária de corte, de destaque, nós fomos o estado que mais crescemos em abate de bovinos no ano passado, dados Mesmo do ETN. diante da crise hídrica. Da crise hídrica e um processo que o estado da Paraíba criou de formalização do abate. E acompanhamento sanitário e estatístico desse abate, que nós não tínhamos, né? E a pecuária de leite no Alto Sertão do estado é muito importante. É quem dá sobrevida aos municípios, é quem leva garantia de renda para aquelas populações dos municípios. Se partirmos para a faixa litorânea do estado, nós temos um destaque para a agricultura, a fruticultura, a cana-de-açúcar. É um estado que tem a agropecuária como o principal segmento da economia. E uma feira dessa natureza, ela não somente está ali uma demonstração daquilo que se produz, aqui a nível de estado, porque lá você tem produtos oriundos do campo, tanto da área vegetal como da área animal, mas, e principalmente, a discussão que se entabula lá dentro. O evento ele deixou de ser festivo tão somente, ele deixou de ter um viés apenas comercial. Ele passou a ser também de discussão do setor. Certo. Nós vamos ter discussões com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, na sexta-feira, no auditório do espaço Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas, e com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, exatamente discutindo quais as perspectivas que para o agronegócio, neste momento que o Brasil enfrenta essa crise econômica muito grande. E o agronegócio tem dado demonstrações de pujança. Mas como nós podemos capilarizar esses benefícios em proveito dos nossos produtores, em termos de crédito junto aos bancos? É fundamental que nós tenhamos essa parceria, que eu reputo essencial para que nós tenhamos o desenvolvimento da agropecuária do Nordeste e, fundamentalmente, do país. Aqui no estado, eu vejo um cenário extremamente positivo. Os números são reveladores. Em 2015, quando nós assumimos a Secretaria de Agricultura, restabelecemos a exposição de João Pessoa,
ano passado de Campina Grande, vamos fazer mais um esse ano em Itaperoá, voltada para ovinos e caprinos, mas no primeiro ano movimentamos algo próximo de 8 milhões de reais. No segundo ano chegamos a 15 e trabalhamos numa meta de 22 milhões para este ano, somente de negócio. Afora as discussões que se estabelecem, os programas que se lançam. Nós estamos lançando dentro da feira 2 programas sumamente importantes que já estão sendo executados, tocados. O zoneamento pedoclimático da área do Canal das Vertentes, Acauã-Araçagi. É um canal de 116 quilômetros que o Estado precisava fazer um estudo para demonstrar qual a aptidão daquela área para a produção agrícola, para a produção agropecuária. Contratamos a Embrapa Solos, eles vão nos apresentar 329 mapas. Esses mapas, eles significarão nada mais, nada menos do que o diagnóstico daquela realidade do solo, da topografia, do índice pluviométrico, da aptidão para a produção. Então, se nós queremos investimentos massivos e maciços na agropecuária, investimentos inclusive externos, nós precisamos ter condições técnicas e científicas para comprovação disso. E esse trabalho que foi contratado custou algo próximo de 4 milhões para o estado da Paraíba. Esse trabalho está sendo lançado dentro da feira. E também o plano ABC, a agricultura de baixo carbono, que é fundamental nesse momento que se fala de sustentabilidade. Nós temos um compromisso, enquanto Brasil, com o meio ambiente e se imputa à agricultura, à agropecuária, um ônus muito pesado, de que nós somos aqueles que ofendemos, que afetamos o meio ambiente. Então, nada melhor do que estabelecermos uma política de convergência de interesses, que coadune o interesse econômico, que ninguém trabalha para não ganhar dinheiro, o interesse social, porque a agricultura é aquele segmento que mais emprega no Estado, né, e o interesse ambiental. A isso nós denominamos Plano ABC, agricultura de baixo teor de carbono, porque o carbono é quem afeta a camada de ozônio e compromete exatamente essa proteção que a camada de ozônio nos dá em relação ao sol, em relação às geadas lá no sul, as enchentes, que é o degelo lá dos países que tem a frieza, né, o frio como característica. Então, essa é a característica do programa ABC que está sendo lançado lá. A Paraíba sempre teve essa vocação, né, voltada para a agropecuária, a criação, mas faltava um incentivo do poder público, as iniciativas eram mais criadas e viabilizadas pelo setor mesmo, e agora com um incentivo maior do governo do Estado, por isso que os números são positivos, apesar das crises tanto econômica como hídrica também, que afeta diretamente o setor. Porque nós sempre fomos, Eric, tratados como o primo pobre da cadeia produtiva, da situação econômica. Né, dos segmentos econômicos. Então, nós éramos considerados como o agricultor, como aquele sujeito que era pouco alfabetizado, que estava ali constrito dentro de uma fazenda, dentro de um sítio, desdentado, rasgado, mas o que o cenário nacional tem demonstrado é exatamente o inverso. O agricultor é quem tem avançado tecnologicamente. E para que ele avance, é preciso que ele se apresente. Porque no nosso país existe aquele adágio popular que diz: você só vale o que você tem. Então, quando você começa, naturalmente, a apresentar-se, você tem que mostrar quem você é. E agora começou a se exigir do poder público um banco de dados que não se tinha. Você tem ideia, Eric? Eu estou no governo desde 2011 como secretário adjunto, comecei, hoje estou como titular da Agricultura. Nós não tínhamos sequer uma base de dados em 2011 de qual o rebanho que a Paraíba tinha.
Aliás, nós tínhamos essa base de dados, mas uma base extremamente defasada. Tivemos que atualizá-la e comprar um sistema, adquirir um sistema instantâneo de alimentação dessa movimentação do rebanho do Estado, tanto de ovinos, como de caprinos, como de bovinos, como de suínos, como de equinos. Então, isso é uma ferramenta fundamental, inclusive para que nós passássemos para a área livre da aftosa em 2014, que abriu exatamente as fronteiras da Paraíba para que seus produtos pudessem ingressar diretamente em outros mercados, inclusive no mercado externo. Se você pega, o Eric, a balança de exportação do Estado, eu queria que o paraibano pudesse ter essa curiosidade, você vai ver que os itens de exportação, do primeiro ao 15º, são do agronegócio. Nós perdíamos o primeiro lugar para calçados, mas passamos na frente. Isso demonstra a pujança do que é o agronegócio no Estado. O setor de fruticultura, in natura, a própria fruta tropical, exportada para os países do mercado europeu. O mamão, o papaya, o coco verde e os produtos decorrentes do coco, também exportáveis a partir daqui de Lucena, pelo Porto de Cabedelo e pelo Porto de Suape. Então, isso demonstra, naturalmente, a importância desse setor para a economia. E o Estado precisa, diante dessa realidade, ter uma infraestrutura mínima necessária que o mundo exige no aspecto sanitário, no aspecto comercial, porque nós vivemos uma guerra tributária no país enorme. Então, é preciso que os governos compreendam que uma discussão tributária ela é perene, ela é constante, porque hoje os produtos só ingressam em outros estados e outros países se tiver uma atração tributária. E a atração tributária começa dentro do seu próprio estado. E da mesma maneira dos produtos que entram, porque parte dos insumos que nós demandamos enquanto agricultores vem de outros estados, vem de outros países. Por exemplo, o próprio fertilizante vem de outro país, a matéria-prima. Então, é preciso que essa discussão tributária, que por hora estamos entabulando em duas áreas, no setor de carne, de abate de bovinos, com a invasão perniciosa, desordenada da carne congelada, produzida em outros estados, com uma desoneração muito grande, em detrimento da carne produzida no estado. E com açúcar. O açúcar produzido em outros estados, que produzem muito mais cana de açúcar, sim, e que entram aqui para concorrer de maneira muito perniciosa com um produto aqui que gera emprego, que gera receita, que gera renda. Então, são discussões que a Secretaria de Agricultura tem mantido permanentemente com a Secretaria de Receita, e essa tem que ser a pauta a partir de agora. A Secretaria de Agricultura deixou de ser apenas uma formuladora de política pública específica, mas é também de discussão com outros segmentos da estrutura do Estado. Um dos temas abordados fortemente na Expofeira deste ano é a questão da tecnologia, esse uso da tecnologia. Como é que está sendo essa discussão? Como eu mencionei, nós fomos o segmento da economia que mais se desenvolveu tecnologicamente. Foram avanços que ocorreram tanto no que pertine à genética. Hoje nós temos uma misticidade de rebanho. Você tem, por exemplo, o gado Sindhi, que veio do Paquistão, foi trazido inclusive pela EMEPA, pelo Dr. Paulo Miranda, que nós vamos homenagear amanhã lá dentro do parque. Dr. Paulo, sim, veio do Paquistão. Hoje já se está utilizando a mistura genética do Sindhi com o Nelore, que também é uma raça que está em exposição lá no parque, porque nós temos um ganho de peso nos animais para abate muito grande. Se fosse apenas o Sindhi, nós teríamos, o Sindhi é muito importante, mas nós teríamos um dado ganho de peso
quando se faz essa mistura genética com Nelore, nós vamos ter um ganho de carcaça que chega a 59%. Então, isso é tecnologia, isso é pesquisa, né, que são feitos pelos nossos cientistas e pesquisadores. E aí, partindo para o setor agrícola, os avanços que as máquinas e implementos têm proporcionado, né, para que a gente possa conviver nessa aridez do semiárido. Eu sou agricultor por vocação hereditária. Minha formação é jurídica, eu tenho um doutorado em Direito, sou professor universitário, mas nasci os dentes produzindo lá no meu interior. Ainda hoje faço isso, com muita honra. E vi os avanços que ocorreram nesses anos todos, né, que eu estou lá na agricultura, e que tenho procurado também adquirir esses conhecimentos. E posso dizer com tranquilidade, a Paraíba não teme em nenhum segmento, nenhuma cadeia produtiva agrícola, nenhum estado desse país. Nós temos condição de suportar, desde que o Estado não nos atrapalhe. E aqui não está falando o secretário. Ajudar, né? Só não atrapalhar. Não atrapalhar. E ele atrapalha quando ele não tem uma política tributária definida, sanitária definida, comercial muito bem posta. Porque nós devemos proteger os nossos produtos. Por que não? Isso é nacionalidade. Os Estados Unidos estão fazendo isso agora. Alguns estão condenando a postura do atual presidente americano. Eu não condeno. Eu acho que ele tem que proteger. Os Estados Unidos estavam enfrentando uma crise há poucos anos atrás, pela abertura desordenada que proporcionou, em detrimento da produção interna. São medidas que têm que ser tomadas, e os estados, guardadas as proporções, têm que também adotar medidas de restrição para proteger a sua produção. Então, a exposição, a expofeira, ela entabula todas essas discussões que por hora passamos aqui em debate, todas elas, no aspecto tributário, no aspecto sanitário, tecnológico e científico. Tudo está sendo discutido com a participação enorme de estudantes. Eric, deixa eu te dizer, nós temos hoje, na Paraíba inteira, quadruplicou o número de cursos superiores na área agronômica. Superiores. Quadruplicou. E na área técnica... Mão de obra qualificada que está sendo na área inserida no mercado. técnica, isso pode multiplicar por 10, com as escolas técnicas estaduais e federais que estão se espraiando pela Paraíba inteira, e muitas na área agrícola. E as estaduais, inclusive, aproveitando a vocação local, né? Essa tem sido uma preocupação da Secretaria. O diálogo permanente com a regionalidade, com os territórios. Então, você, quando realiza um evento como esse, é grande, é maciça a presença de estudantes, querendo se assenhorar de novas informações, de novas tecnologias. Esse diálogo da academia com o campo é fundamental para que nós tenhamos hoje, aqui no Nordeste, o melhor desempenho produtivo no setor de cana-de-açúcar. A Paraíba não perde para nenhum estado em termos de produtividade por hectare. Na área de irrigação, por gotejamento, que é uma tecnologia israelense de uso racional de água, sim, nós estamos lá adiante. Na pecuária de leite, os laticínios do Alto Sertão não ficam a dever aos laticínios lá do centro-sul do país. Isso é tecnologia. Isso é cabeça aberta para adquirir conhecimentos. Eu estou saindo daqui e vou para o parque agora, certo, para um evento no o espaço de caprinos e ovinos. Nós temos lá uma exposição nacional de boé e uma nacional de gado Sinde. Mas estarei indo hoje, agora, quando sair daqui, para o lançamento de um queijo que será o primeiro no país, produzido em Sousa, com leite de cabra e vaca.
um queijo nobre, que será utilizado para degustação de vinhos e coisas em mesas Uma mais criação aqui refinadas. da Paraíba. Criação eminentemente paraibana. Coisa boa. Isso demonstra exatamente o quanto nós temos avançado. E esse significado, e esse conceito que tinha de agricultura, isso está absolutamente superado. Coisa boa. Rômulo, infelizmente nosso tempo é curto, estamos caminhando já para o final. Gostaria que você reforçasse aqui o convite. É aberto ao público, né? A Expofeira, quem quiser participar, pode se fazer presente ao Parque de Exposição Henrique Vieira de Mello, é isso? A exposição, o parque é aberto às 9 horas e vai até às 22 horas. Nós temos lá praça de alimentação, com apresentações culturais, todos os dias, das 16 até às 10 horas da noite, e diversos auditórios onde se está entabulando essas discussões. E os animais, e a criançada para passear de charrete, de pônei. É um ambiente... Do negócio, das discussões, é um passeio das também. Discussões, e conhecer a realidade, saber que o leite que a gente toma, a manteiga que a gente passa no pão, sai lá do peito de uma vaca. Verdade. Não é? O açúcar que a gente coloca no café vai lá da usinazinha de Santa Rita. E aí... Aberto ao público das 9 às 22 horas. Entrada franca, e aguardamos as famílias para conhecer essa realidade do campo. Romulo, obrigado pela sua participação pelo e espaço. dedicar já o convite aqui para voltar para a gente falar mais sobre a agricultura, sobre o agronegócio da Paraíba. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você também que permaneceu com a gente nesta quarta-feira, 2 horas de muita informação, assuntos variados. Essa é a nossa proposta e o convite permanente. Fica com a gente aqui na grade de programação da TV Marcha. Coladinho com Café com Notícia, Espaço Mulher com Jasa Costa. Alex Filho com você a partir das 11 horas da manhã. Às 18 horas tem Master News com Gutenberg Cardoso, Astrid Bach e o Padre Albenigo Galdino com seus bastidores. TV Master, a primeira e única toda nossa. Fica com a gente até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Forte abraço.